Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui Juan falando, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Hoje eu estou trazendo o terceiro capítulo de Gênesis, a análise completa, tá? Aqui também junto com os textos da Bíblia para a gente poder estar acompanhando junto e ver o segmento, né? Ver como os autores estão acompanhando tanto a parte de dramaturgia quanto a parte que foi escrita, narrada no livro de Gênesis. Tá bom? Lógico que tiveram algumas coisas acrescentadas, né, para poder dar seguimento versículo por versículo, né, para poder dar aí uma história e também poder ter o tempo para poder desenrolar toda a história e ter uma certa coerência para que o pessoal possa entender, né, de acordo com o nosso cotidiano, algumas coisas que aconteceram naquele tempo que tem relação com as coisas de hoje devido ao pecado de Adão e Eva. Tá? E que seus filhos acabam pagando também por essa escolha. E aqui o terceiro capítulo deixa isso bem evidente, tá certo? Então eu vou acompanhar aqui o primeiro versículo e aí vamos continuar, tá? E aqui diz, ó, eu vou aumentar o zoom aqui para que vocês possam enxergar também, tá bom? Então ali, ó, você percebe, ele tá escrito: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Tá bom? Tá um pouco difícil de focar aqui por conta da câmera, acho que essa distância tá legal. Mas aqui você percebeu essa frase, né? Aqui, enquanto Caim pegou o fruto da terra, Abel trouxe o primogênito das suas ovelhas, né? Então aqui o autor teve cuidado em mostrar os detalhes de um para o outro, né? Enquanto Caim trouxe dos frutos, ele não colocou nenhuma qualidade especial nisso, né? Referente aos frutos que Caim trouxe da terra. Já com Abel ele teve o cuidado de usar a palavra primogênito, porque Abel poderia ter pego qualquer uma das suas ovelhas, mas quando ele escolhe aqui o primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, no caso ele trouxe a primeira cria, né? Que no caso seria o mais novo, seria aquele que ainda está sem mácula, aquele que ainda não tem não teve nenhum trabalho, não teve nenhum esforço, ele é todo puro, todo inocente. Então o narrador da história mostra que houve sim uma diferença. Então os autores acharam legal colocar Caim também, como no caso não teve uma qualidade em especial para Caim estar ofertando algo bom para Deus, então colocaram Caim como dando um contraste, enquanto Abel ele escolhe os primogênitos, né, o melhor, né, os melhores lá, os mais novos, sem mácula, sem trabalho. Caim simplesmente pega um fruto. Então isso dá um contraste, né? Enquanto Abel pega o melhor, Caim pega aquele que tipo tanto faz, tá bom? Então assim começa o terceiro capítulo, que ele fica indignado por Deus não ter aceitado a oferta dele, né, de Caim. Então aqui nós vamos dar prosseguimento aqui no quinto versículo, que diz, tá? E aconteceu, né? Mas para Caim, para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então, o que isso quer dizer? Significa que ele ficou triste, ficou abalado, né? Ele ficou irado, ele não gostou. E aqui logo no primeiro capítulo a gente tem essa representação, tá? E o que acontece aqui é que os dois estão conversando, tá bom? Os dois estão conversando aqui nessa hora. Aqui a oferta queimada, que Deus desceu fogo do céu para poder queimar a oferta de Abel. E Caim aqui está conversando com seu irmão, tá bom? Eu vou tirar o som aqui. Então o que acontece enquanto eles conversam, né? Enquanto Caim está conversando aqui com Abel sobre a oferta, que na verdade essa conversa aqui ela está narrada na Bíblia, tá bom? Aqui ó, e falou Caim
com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Reparem que já estamos aqui no versículo 8, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Estamos no versículo 8, tá? E essa história toda do terceiro capítulo, ele vai até o versículo 17. Então você vê daqui, ó, nós temos 1 hora de narrativa, segundo os autores da Record. Porém, aqui temos apenas mais 7 versículos para poder encerrar todo esse percurso aqui, tá? Que foi anexado algumas histórias para a gente poder estar entendendo e dando seguimento versículo por versículo. Então, nesse momento aqui, após esse diálogo que Caim tem com Abel, lógico, a gente não sabe o detalhe dessa conversa, né? Não está detalhada na Bíblia, mas os autores tiveram cuidado de tentar trazer aí uma conversa que, no caso, Caim fala para Abel que ele sempre é o favorito, foi o melhor, né? Ele tem uma qualidade especial e que Deus não olha para ele, né? Então esse é o motivo da ira de Caim. No caso é a inveja, né? Esse é o ponto chave do terceiro capítulo aqui da novela de Gênesis, que no caso é a inveja, a fúria, né? Que levou a fúria e levou a matar o seu irmão inocente Abel, por conta apenas da inveja. Isso o incomodava, porque ele se sentia menor, ele se sentia, apesar de ser o mais velho, ele se sentia muito humilhado na posição que ele estava, por conta dele ter a primogenitura. É o que dá a entender aqui na visão dos autores, tá, da novela da Record, de quer mandar em tudo. Na novela também é mostrado que Eva mesmo cita que ele puxou ao pai. E Adão, na própria novela, ele tem uma visão um pouco assim, digamos, um pouco excessiva, né, contra as mulheres. Ele tem um rancor por conta que Eva comeu do fruto e as suas filhas acabam ficando com raiva porque o pai trata elas de maneira rude ou negligenciosa, tá? Então, Caim tem essa característica, mas muito forte, né? O pai não é assim tão forte, mas Caim já tem essa raiva, esse rancor no coração dele, e foi o que levou aos autores a colocar esse motivo para fazer com que Caim levasse Caim a matar Abel, tá? Então vamos continuar aqui, né? Então, primeiro vamos mostrar aqui o que acontece. Eles conversam, né? Eles estão conversando aqui, Caim e Abel, e após a conversa, né, acontece aqui o pior, né? Nesse momento aqui, como diz aqui no versículo 9, tá? Vamos ler aqui, versículo 7, tá? 7. Se bem fizeres, não é certo que será aceito, tá? E se não fizeres, bem o pecado já aporta, e sobre ti será o desejo, mas sobre ele deves dominar. No caso aqui, Deus fala para Caim que ele deve dominar os desejos dele, apesar dos desejos dele serem mais fortes, né? Que no caso é a consciência dele. A consciência dele fala para ele falar mais uma coisa, mas ele precisa ter domínio, porque ele está se deixando levar pela raiva e pelo ódio, tá? Mas aqui a gente já percebe, a gente já sabe muito bem o que levou, né? Que fim teve essa história, e Caim não deu ouvidos ao que o Senhor falou, tá? E disse o Senhor a Caim: onde está, né? Versículo 8, tá? E falou Caim com seu irmão, que foi a conversa que ele teve, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou, tá? E é essa cena aqui logo em seguida, né? Caim tá aqui nessa, vou colocar aqui, ó, você vê certinho o que aconteceu aqui, ó, tá? Essa foi a cena, foi isso que aconteceu. Nesse momento aqui, Caim acaba matando o irmão, né? Aqui nós temos Abel, já nesse caso morto, por conta do golpe, né? Foi muito bem feita essa cena aqui. E você percebe que o ator que interpreta Abel, ele tem uma serenidade o tempo todo, enquanto Caim também mostrando o contraste, né? Ele é alguém sempre muito com cara fechada, né?
muito sério e amargurado, né? Enquanto Caim ele tenta levar a vida de maneira positiva, e isso acende a inveja de Caim por conta... ele não vê motivos de ter uma vida assim, tá bom? Então Abel acaba morrendo, né? Acaba sendo sacrificado também, né? Ele puro e inocente, apenas querendo fazer o bem a Deus, e pela inveja, né? Assim como o diabo também não pode ver pessoas felizes, né? Acabou que o filho de Adão, herdando uma característica aí do pecado, acaba também se sentindo incomodado vendo a felicidade do seu irmão, assim como também o diabo sentiu raiva, né, vendo a felicidade de Adão e Eva no jardim. Tá? Então aqui mostra as consequências do pecado. Aqui nós temos o fratricídio, né, se chama crime em família, homicídio em família, no caso o irmão matando o irmão. Tá? Então aqui a gente lê no versículo 9, aqui diz: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão chama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade, que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. E o Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que achasse. Repare que já estamos no versículo 15. Tá? Que no caso já é o resumo todo, né, do 3º capítulo do Gênesis, que passou na Record. Mas no caso aqui, para a gente poder entender, né, Caim, depois de ter feito isso, Deus pergunta onde estava, e Caim meio que dá um deboche, né? Eu não sou o tutor do meu irmão para ficar o tempo todo com ele. Então Deus amaldiçoa, acaba amaldiçoando Caim, né? Como ele é lavrador da terra, ele cuida da terra, ele quem planta, né? E ele quem colhe. Então Deus fala que agora a terra não vai ter mais a mesma força que tinha antes, né? Agora a terra vai ficar mais difícil para ele poder plantar e cultivar, ou seja, ele vai sofrer muito mais agora para poder plantar e comer, já que essa é uma habilidade dele. Agora ele vai ter que se virar muito mais. E também, né, Caim ficou com medo e falou para Deus, né, que o pecado dele era grande, poderia chamar a atenção, e ele tinha medo de morrer. Então Deus fala para ele que ele vai colocar uma marca nele, né, em Caim, e aquele que o matar será vingado 7 vezes. Então o que acontece é que Deus coloca uma marca em Caim. A Bíblia não fala que marca é essa, mas eu achei muito legal a marca que os autores colocaram para a interpretação de Caim, que no caso foi uma mancha de sangue nas mãos. No caso ele teria, né, sangue nas mãos, que isso seria uma prova de que ele estaria sempre sujo, e seria uma marca que o pessoal vê e sente medo dele, né? Eu achei muito criativo, foi uma forma de mostrar um certo receio de fazer alguma coisa com esse homem, né? Que tem sangue nas mãos. Então aquele que tentasse fazer alguma coisa provavelmente já se ficaria com o pé para trás, porque sabe que é um homem perigoso. Tá? Então aqui temos até o versículo 15, quando Deus tem essa conversa com Caim, e Caim se tornaria vagabundo e vagante pela terra. E esse é praticamente o resumo todo do capítulo 3 do Gênesis da Record. O que acontece é que agora temos apenas dois versículos, tá? Temos apenas 2 versículos, e a novela mostra essas partes, tá? Mostra aqui no decorrer que aqui no caso Adão, ele acha o filho dele, tá? Abel, e ele fica muito triste ao ver isso, né? E aqui Eva também, né? Eva acaba vendo junto com Adão, o seu filho, e eles ficam muito tristes, e mostra, lógico, uma reação natural de pai e filho, né, de família, ao ver o seu filho morto. Tá? Uma cena bem importante, mesmo mostrar com o casal a consequência das escolhas que eles fizeram no Éden,
não foi sábia e que agora eles estão pagando um preço caríssimo por conta da ganância, né, deles quererem se tornarem igual a Deus. E é nesse momento também que o autor da novela decide colocar, o autor que faz Adão, uma música, né, ele acaba cantando um louvor dizendo que tem saudade de Deus e tem saudade do jardim, e ele tem saudade também de Caim, de Abel, tá? Porque eles perderam praticamente tudo. As meninas foram embora, o filho Abel morreu, Caim também fugiu, então acabaram ficando apenas eles, né, nesse deserto, aqui nessa floresta, aqui praticamente fora do Éden, tá? Fora do Éden. Então a gente tem aqui o resumo. Depois disso aqui, após o versículo 15, a gente tem aqui, ó: e saiu Caim de diante do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então o que acontece? Quando fala que tem uma cidade, né, não é que havia outras pessoas, né? Na verdade, a Bíblia não cita exatamente quantos filhos Adão e Eva tiveram, mas falam que eles tiveram filhos e filhas. Então é tempo suficiente para a terra já estar povoada, porque Caim e Abel não eram os únicos filhos homens, tá, de Adão e Eva. Apenas foram os filhos que deu esse acontecimento e ficou registrado, teve mais destaque dentre os filhos de Adão e Eva, tá? Dentre todos os outros filhos homens e filhos mulheres, tá? Dentre todos os filhos, a história de Caim e Abel foi a que mais deu destaque e o narrador colocou aqui, tá bom? No livro do Gênesis, para a gente ficar sabendo. Então, quando diz que Caim fugiu para a terra de Nod, na verdade ele fugiu para uma terra onde outros irmãos dele também já estavam morando, já estavam residindo. A Bíblia diz que Adão viveu mais de 900 anos. Então, se ele viveu mais de 900 anos, significa que após a morte de Abel, como a gente pode ver, vamos ver aqui, só para você ter uma noção. Depois da morte de Abel, Deus deu Sete, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, versículo 25 fala: tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome de Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Então, daqui pra frente, se eu colocar no capítulo 5, você vai ver aqui, ó, só para você ter uma ideia, tá? Aqui, capítulo 5, versículo 3: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, número 7. E foram os dias de Adão, depois que gerou 7, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Adão viveu 930 anos e morreu. Então é tempo suficiente para ele fazer filho, tá? E Caim poder encontrar uma cidade, já que no caso eram seus irmãos que estavam povoando a terra, tá bom? Então é muito fácil você entender se você ler todo um contexto, e você consegue perceber que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, mas a história de Caim e Abel foi a que teve mais destaque, e o autor do Gênesis teve que colocar, porque é uma história, um exemplo, né? Nós temos também aqui, infelizmente, o primeiro assassinato, mas desse primeiro assassinato a gente tira um exemplo de misericórdia, tanto da parte de Deus quanto de castigo, tá? Então a história do Gênesis, capítulo 3, ela é baseada praticamente toda na morte de Abel, né? E na fuga de Caim, né? E no caso aqui na novela eles colocam como se tivesse fugido para a cidade onde as suas irmãs estavam, que no caso lá ele acaba engravidando uma das irmãs também, e aí ele forma a cidade, o que também não está errado, tá? Como eram irmãos e irmãs, lógico que para se procriar é necessário que Caim coabite com uma irmã, tá? Já que não tinha outras pessoas, e que Adão e Eva eram os primeiros humanos ali no começo da história, segundo a Bíblia. Então o terceiro capítulo fica baseado nisso. É uma história muito bonita mesmo, é bem emocionante, até que mostra o nascimento também de Sete. Já no final da novela, tá? A gente tem aqui nessa parte, eu vou avançar aqui um pouquinho para que você possa ter uma noção. Aqui a gente tem o nascimento de Sete. Deixa eu colocar aqui, só para você poder achar. Aqui, ó.
você tem Adão e Eva, já, né, com Sete no colo, que no caso foi o filho que Deus deu como substituto de Abel, tá bom? E aqui você vê eles novamente, eles estão felizes com esse filho, já que eles ficaram sozinhos aqui nesse lugar e os filhos todos foram embora. Então, uma bela representação, é um belo trabalho feito no 3º capítulo. E essa é a minha análise hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem também, deixem a sua opinião. E assim você ajuda o canal a crescer também e mais pessoas a conhecerem a palavra de Deus. Tudo baseado na Bíblia. Forte abraço a todos e até a próxima.